Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender sobre as façades, como criar novas façades. Aqui na documentação do Laravel, a gente pode ver aqui em Architecture Foundations, o último item é façades. Ele vai te falar um pouquinho sobre o que são as façades, como que usa e a referência das façades do Laravel, as façades que vem na instalação dele. Eu recomendo sim que a gente dê uma lida nele para entender como que tudo funciona internamente, tudo mais. Só que aqui ele não explica como criar novas façades. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos aqui na nossa ideia. Essa é uma instalação padrão do Laravel. E aqui dentro eu vou começar a desenvolver nossa façada. A façada ela é uma classe especial que acessa métodos de uma outra classe. Então eu vou criar essa outra classe primeiro. Vou criar um diretório aqui chamado exemplo. E aqui dentro vou criar essa minha classe, que eu vou chamar mesmo de minha classe. Vou colocar o namespace correto aqui. Prontinho. Essa minha classe, ela é uma coisa muito simples, tá? Só para dar um exemplo mesmo. Então eu vou criar só um método aqui chamado get. Public function get. E ele vai vai dar um eco no nosso querido Olá Mundo. Prontinho, nossa classe está criada. Mas para a gente acessar esse método get dela do jeito que está, a gente teria que criar uma nova instância. E ficar criando novas instâncias, bagunçando o seu código, não é muito recomendado, porque isso gera muito acoplamento. Então a gente vai criar a façade justamente para ela pegar essa nova instância da minha classe e a gente poder usar esse método get. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer depois que criou a classe é criar um service provider para essa classe. Então a gente vem aqui no terminal e digita o artisan make provider e eu vou chamar esse provider de minha classe service provider. Prontinho. Ele está criado aqui nessa pasta app/providers. Minha classe service provider. Aqui nesse método register, eu vou chamar o app, é uma façade do Laravel também, certo? Que é essa façade aqui, ó, Illuminate Support Facades app. E vou dar um método bind, que ele vai ligar a um nome que eu defini aqui, vai ligar a instância dessa nova minha classe. Então eu vou chamar essa instância de minha classe mesmo, só que tudo em minúsculo. Esse é o padrão do Laravel, viu? Deixar tudo minúsculo, esse nome amigável aqui. E vou passar uma closure que vai retornar uma nova instância da minha classe. Então, return new minha classe. Aqui, ó, a minha IDE, ela preenche automaticamente para mim. Então, ele completou aqui com o app, o suporte façades app, e completou também aqui embaixo com o minha classe. Tem que lembrar de fazer essa importação, senão não funciona, tá? Bom, com o Service Provider pronto, a gente precisa registrar esse Service Provider. E a gente registra ele aqui na nossa pasta config, o arquivo app.php. Roda até a parte de Providers, tá? E registra esse Service Provider aqui. Eu vou botar só um comentário para separar tudo. E aqui eu tenho que chamar o minha classe Service Provider class. Prontinho, já está registrado para a gente. Agora a gente precisa realmente criar a façada. E para isso a gente vai criar uma nova pasta aqui no app. Eu vou chamar essa pasta de façades. E aqui dentro a gente vai criar uma nova classe que vai ser a façada em si. Essa nova classe ela não precisa ter exatamente o nome da minha classe aqui. Tá? Então eu vou criar uma façade chamada exemplo. Namespace é o app/façades. E pronto. Agora aqui, a minha classe exemplo, a minha nova façada, eu precisa estender da façade do Laravel, façade padrão, que é
essa aqui, ó, Illuminate Support Facades, façade. Ele estendendo essa façade, aqui dentro a gente só precisa colocar um método estático. Esse método estático ele se chama Protected Static Function Get Facade Accessor. Esse Get Facade Accessor ele vai dar um return naquele nome amigável que a gente registrou no Service Provider, que é esse nome aqui. No nosso caso é o minha classe. E pronto, a nossa façade já está criada. Agora a gente só precisa registrar esse nome exemplo aqui no nosso Service Provider, no nosso app aqui, ó. No finalzinho a gente precisa colocar o Class Aliases para poder funcionar corretamente. Então aqui no final eu vou criar um exemplo, que é o nome da nossa façade. Ele está apontando para exemplo, dentro de app/façades. Então, colocando aqui o exemplo class. Opa. Isso. Agora, tudo está pronto já e já está registrado para a gente a nossa façade exemplo. Vamos fazer um teste. Vamos criar uma nova rota para poder imprimir o Olá Mundo na tela. Aqui na rota, eu vou criar a rota get. Olá. E passar closure. E eu vou dar o simples return chamando a nossa façade que se chama exemplo get. Esse get está vindo desse método da minha classe get, esse método aqui. Então, rodando essa rota, esse método get aqui, ele tem que imprimir o Olá Mundo na tela. Vamos testar? Então, se eu carregar o localhost 8000, está carregando a página welcome corretamente. E se eu chamar agora o método olá, exatamente, ele imprimiu o Olá Mundo que está vindo da nossa façade. E é isso, pessoal. Muito simples, não é? Um abraço.